Olá, pessoas. Pra quem não me conhece, eu sou a Belle. E hoje eu tô aqui pra falar da minha nova obsessão de séries. Meu Deus do céu, socorro. Hoje eu tô aqui pra falar da nova série do Prime Video, que se chama My Lady Jane. O início desse vídeo é sem spoilers, por acaso você não tenha ainda assistido a série, eu quero muito recomendar essa série pra vocês. E quando eu for falar de spoilers, de acontecimentos e do final, eu vou avisar, apesar de ser baseado numa história real. Então, tipo, fica bem difícil se a gente tá dando spoiler do negócio que já aconteceu, mas tudo bem. E só lembrando que se você é novo por aqui, você pode se inscrever embaixo pra fazer parte da nossa família. Você pode me acompanhar nas redes sociais também, porque eu faço conteúdo por lá. Todos os dias tem conteúdo de moda nas redes sociais. Eu faço também com relação a looks de personagens, não só de séries, como de animes também, filmes, enfim. Então, vai lá dar uma olhada e apoiar meu trabalho por lá também, eu serei imensamente grata. My Lady Jane é uma série, ou Minha Lady Jane, né, se você preferir o nome em português, apesar de que, né, quando você abre a série, aparece o título em inglês, enfim. É baseado em um livro escrito por 3 autoras diferentes. E, inclusive, uma delas é a Jodie Meadows, e eu já li uma trilogia muito legal dela, que é a trilogia Incarnate, que é, tipo, uma nova... Como é que é o nome dos outros livros? Mas, tipo, é uns livros de fantasia muito legais. Alma Nova, Alma Negra e não lembro mais o que, mas são legais. É que eu li faz muitos anos, eu não lembro direito o nome do resto da trilogia. Mas eu lembro que eu amei muito e daria uma série incrível. Mas, enfim, né, My Lady Jane é um livro ou uma série, enfim, que reimagina a história da Lady Jane Grey, que é uma mulher que realmente existiu ali na Inglaterra de 1550 e pouquinho. Eu, particularmente, sou muito, muito fã desse tipo de narrativa que reconta histórias que existem, né, histórias reais. Vocês sabem que eu já comentei aqui várias vezes com relação a isso, que eu sou muito fã. A Meg Cabot, ela fez isso já mais de uma vez, por exemplo, em Abandono, ela reconta a história de Hades e Perséfone. Em Avalon High, ela reconta a lenda do Rei Arthur. Eu sou muito, muito fã de Lore Olympus, que também é uma nova versão de Hades e Perséfone. Como vocês podem perceber, eu tenho um padrão que eu sou obcecada por Hades e Perséfone, mas tudo bem, essa parte a gente deixa de lado. Mas fica a dica, porque Lore Olympus é absolutamente perfeito. Eu sou enlouquecida, é uma HQ, que é uma webtoon que virou livros, né? Tipo, a Suma... produz... É a Suma que publica? É a Suma, sim. É a divisão de HQ da Suma que produz o Lore Olympus aqui no Brasil, e é linda, as ilustrações são lindas de morrer, são perfeitas. E assim, eu de um modo geral amo muito histórias reais que são recontadas, reimaginadas, né? Porque a história real da Jane Grey é uma história triste. Ela era uma jovem ali de 16, 17 anos, prima do rei Eduardo, e ele nomeou ela, né, como a herdeira do trono ali, porque ele não tinha filhos, e ele morreu. E aí ela assumiu o trono, só que a irmã do Eduardo era a nossa Bloody Mary, né? Vocês sabem de toda a história da Bloody Mary, toda essa questão de que a Rainha Mary era muito sanguinolenta, né? E cortem as cabeças. A Rainha de Copas de Alice no País das Maravilhas foi inspirada na Rainha Mary. Então tem muitas histórias que remetem à Rainha Mary, porque, gente, assim, com todo respeito à memória da Rainha Mary, mas ela era uma doida. E aí a Rainha Mary, ela... não aceitou, né? Imagina, como assim, né? Eu, que sou irmã do Edward, ou do Eduardo, não consegui o trono e a minha prima conseguiu o trono. Então, a Jane Grey, ela foi ali governante, né? Enfim, ela foi a rainha do Reino Unido, que não era Reino Unido, né? Era Inglaterra e Irlanda, enfim, vocês entenderam, né? Na época ainda não era Reino Unido. Mas ela foi ali a rainha por 9 dias, até a Rainha Mary ir lá e catar o trono dela, né? Assim, porque enfim, conseguiu aliados e tudo mais, tirou o trono da Jane Grey, e aí a Jane Grey, ela foi condenada à morte junto com o seu marido, Guildford Dudley. Então, assim, são personagens reais que estão nessa série, né? Todos os personagens que aparecem nessa história são personagens reais, até porque a irmã da Queen Mary, adivinha quem que é? É a Rainha Elizabeth I, que foi um grande governo ali, né? Foi o fim da dinastia Tudor. Gente, eu amo história, eu amo essa época da história, então eu fico muito empolgada falando sobre isso. Desculpa se incomoda você, mas dei paciência, entendeu? Porque se a gente tá falando de uma série que tem um contexto histórico, eu tenho que dar o contexto histórico aqui pra vocês também. E eu amo essa parte da história da dinastia Tudor, desse período e tudo mais, então eu fiquei muito animada. E assim, eu nunca tinha lido esse livro. Então eu assisti a série e fiquei animadíssima, porque ela fala de uma época da história que eu gosto muito de ler a respeito, então eu até fiquei animada pra pegar o livro depois pra ler. É um livro que aqui no Brasil, ele é publicado pela Gutenberg. Eu vou deixar um link da Amazon aqui embaixo, caso algum de vocês queira comprar o livro, quiser comprar pelo meu link, eu ganho uma pequena comissão, né, sobre essa venda aí, e você não paga nenhum centavo a mais
mais por isso. Então, caso você queira ajudar o meu trabalho, você pode comprar o livro aí pelo link da Amazon. Isso não é uma publi, só ali, né? Tô divulgando. Toda vez que eu boto um link da Amazon, se vocês quiserem comprar, vocês vão estar me ajudando. E vocês podem também comprar qualquer coisa por esse link, que também ajuda. Enfim, voltando aqui. E aí, né, a gente tem ali a Rainha Elizabeth I, que era a irmã mais nova, né, da Rainha Mary, né? Então a Rainha Mary acabou que ela teve um reinado muito curto na vida dela. Foi um reinado de 5 anos, né? E ela morreu, é que assim, na época a gente não tem muito as causas da morte das pessoas, se não foi por enforcamento ou fogueira ou cabeça cortada e coisas do tipo, né? O negócio do corte as cabeças era uma coisa muito típica da Rainha Mary, inclusive. E, bom, né, falei da Rainha de Copas e é basicamente isso. E aí, a Mary, ela morreu, o que se acredita tenha sido tipo câncer no útero ou algum problema nos ovários ou coisas assim. Ela não teve filhos também. E, tipo, cara, uns 3 dias antes da morte dela, só que ela reconheceu a irmã dela como herdeira do trono pra evitar que fosse pra outra família, porque ela não queria que a irmã dela fosse herdeira do trono, mas a irmã dela é a Rainha Elizabeth I, que teve um reinado muito longo, né? Foi, tipo, 40 anos aí de reinado. Muitas coisas aconteceram, como eu falei, teve aí o fim da dinastia Tudor e tudo mais. E a Rainha Elizabeth, ela também tá ali na série, porque ela é a Bess, né? Ali dentro da história. Mas enfim, aí nós vamos a My Lady Jane, que basicamente tem uma narração, né? Assim, é legal porque a gente tem um narrador que é quase um alívio cômico, assim, o narrador tem umas sacadas bem legais da história. É um narrador em off, assim, a gente só escuta a voz dele, de fato. My Lady Jane, basicamente, é a história da Lady Jane Grey reimaginada, né? Tipo, o que aconteceria se as coisas tivessem sido diferentes, né? Se a Jane Grey não tivesse sido condenada de forma injusta, né? Porque ela foi condenada ali à morte por uma coisa que não foi culpa dela, né? A Mary condenou ela à morte por algo como se ela fosse traidora, sendo que não foi culpa dela, né, gente? Ela só seguiu ali, tipo, o testamento do rei. Então, basicamente, assim, não foi culpa dela, né? O que aconteceu. Só que essa série é essa história reimaginada, como as coisas poderiam ter sido diferentes. Só que ela não é só isso, né? Porque, enfim, a gente vai acompanhando ali a história da Jane Grey. Essa história da série e do livro se passa num universo onde as pessoas, elas se transformam em animais. Essas pessoas que se transformam em animais são os etianos. E aí as pessoas que não se transformam em animais são os verdáticos. E aí existe ali uma certa guerra entre os etianos e os verdádicos. E, basicamente, gente, pra quem assistiu Sweet Tooth, é uma rolê, assim, meio os híbridos, assim, sabe? Tipo, os verdádicos, eles querem acabar com os etianos, né? E os etianos, eles ficam vivendo meio escondidos ali, e muitas no meio da sociedade, assim. Ao longo da série, a gente vai descobrindo que vários personagens importantes pra trama são etianos. E cada pessoa se transforma em um animal diferente, né? Então, assim, só que assim, se transforma no animal inteiro, né? Não é tipo que nem o Sweet Tooth que fica com a orelha do bicho e é isso, né? E aí, basicamente, a gente vai acompanhando, né, a história da Lady Jane Grey e como vai acontecer essa ascensão dela ao trono, esse breve governo dela e o desenrolar das coisas, só que tudo ao mesmo tempo que existem esses etianos. Então ela tem que lidar com essa situação, né? Na época histórica, né, da Jane Grey, ela teve que lidar com outras questões sociais e reformas e tudo mais, então eles adaptaram mais ou menos a história pra esse rolê dos etianos, que é a parte de fantasia da história. E aí, eu não sei se eu quero continuar dando muitos detalhes da série, porque eu não queria dar spoiler pra vocês, entendeu? Porque eu fui assistir sem saber nada da série, e eu me diverti muito. São 8 episódios de 50 minutos cada um, mais ou menos. Eu tava com a minha amiga aqui em casa, a gente jantou, e eu falei, amiga, eu preciso assistir uma série, que eu tenho que fazer vídeo, você quer assistir comigo? Ela, tudo bem, amiga, vamos lá. E aí a gente começou a ver, cara, a gente assistiu 3 episódios de uma vez, daí a Gabi foi pra casa, eu continuei assistindo, tipo, eu virei à noite vendo a série, ela foi pra casa e ela assistiu mais episódios na casa dela. Então, assim, eu fiquei viciada na série, eu não conseguia parar de assistir, porque a trama é boa, e os episódios, eles passavam muito rápido, porque eu me via muito envolvida com aquilo. Claro que, gente, é uma série que ela tem várias questões, assim, por exemplo, ela tem umas transições bem capicantes, assim, mas, em compensação, os efeitos especiais são legais, assim, eles são bem feitos ali na parte da transformação e tudo mais. Por exemplo, quando os etianos, eles viram animais, eles não são, tipo, animais falantes, né, tipo, que mexe a boca, nada do tipo, eles viram animais, e é isso, entendeu? Então, você vê ali um cachorrinho, você vê um gatinho, você vê um cavalo, enfim, você vê os bichos mesmo ali participando da série. E assim, é uma farofa, né, gente? Tem várias coisas, assim, super bobas, assim, porque é um rolê meio teen e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a série tem vários detalhes muito legais, assim, em termos de, por exemplo, construção de figurino, cara, os figurinos são muito bonitos, eu fiquei muito surpresa, assim, os tecidos são bonitos, tem tecidos bordados, bem feitos, assim, em termos de precisão histórica, as roupas são muito próximas do que a gente vê nas pinturas e tudo mais. Então, eu fiquei surpresa nesse aspecto.
aspecto da série, realmente achei muito legal. É quase como se fosse um Bridgerton, mais antigo, obviamente, né, porque Bridgerton é de 1800 e bolinha, e esse daí é de 1500 e pouco, né? Então é um Bridgerton mais antigo ali, mas é do Prime Video, entendeu? Então, gente, eu amei My Lady Jane, amei muito, amei muito. Achei super divertida, uma série, assim, que eu me fiquei muito presa na história, assim. Eu amei os personagens, eu amei os atores interpretando os personagens. O nosso Guildford Dudley é interpretado pelo irmão da Maeve Wiley. Cara, quando eu vi ele na série, eu fiquei muito feliz, porque eu gosto do ator em Sex Education. Só que o irmão da Maeve é um personagem meio ingrato, assim, né? Tipo, um personagem meio quase vilão ali dentro do universo da vida da Maeve, né? Eu gostei de ver ele ali, ele tá muito bem no papel. E a nossa protagonista é muito boa mesmo, assim. Ela nos prende, ela tem um olhar muito expressivo, ela tá muito dentro da personagem. E todos os atores estão bem nos seus papéis, assim. O Rei Edward é muito legal, ele é uma personalidade muito bacana, eu gosto muito dele. Ele, inclusive, faz After, ele é o Landon em After. Então, assim, vocês vão ver várias carinhas conhecidas ali ao longo da série. Mas, de um modo geral, achei divertidíssima. E agora eu quero falar dela com spoilers das coisas que acontecem. Então, se você não viu, vá ver. E eu assisti no blind, né, como eles falam, tipo, assisti às cegas, assim, eu não sabia nada que acontecia. E, assim, eu sabia historicamente falando, né, mas eu não sabia o que ia acontecer dentro desse universo da série. Então, eu achei muito legal assistir sem saber, porque eu me surpreendi com muitas coisas. Então, eu recomendo que você vá assistir sem saber. E quando você assistir, você volta aqui pra me contar o que você achou, tá bom? Que agora eu vou falar da série com spoiler. Cara, ai meu Deus, eu não sei nem por onde começar, porque eu fiquei obcecada com essa série. Vamos começar com o fato de que a química do nosso casal protagonista é insana. Fazia tempo que eu não assisti uma série que o casal protagonista tinha tanta química assim. Eu fiquei impressionado com eles dois juntos, assim. E é muito engraçado porque logo que a Jane apareceu, assim, eu fiquei, cara, eles fizeram a construção dela ali. Tudo bem que a Jane, na vida real, diziam que ela era muito culta, muito inteligente e tudo mais, mas fizeram uma construção dela meio parecida, assim, com a Bela da Bela e a Fera, assim, né? E ela, inclusive, usa muitos vestidos azuis, porque o azul remete, assim, à sabedoria e tal. Então, eles fizeram uma escolha pela apresentação da personagem em cena interessante, de um modo geral, assim, se vocês reparar o jeito que ela usa o cabelo também é diferente das outras e tal. E aí ela vem de uma família, né, que sente uma ameaça ali financeira e de estabilidade e tudo mais, e a mãe dela, que tem muitas questões, né, em diversos aspectos diferentes, ela quer muito ter uma estabilidade ali pra família de um modo geral. E ela casa, né, a Jane com o Guildford. E aí, acontece que ela casa a Jane com Guildford e ela pensa assim, cara, agora tá tudo certo, então as minhas outras filhas, elas podem casar com quem elas quiserem. Só que ela descobre que a família do Guildford tá quebrada. Então, por isso, inclusive, que a Catherine, né, que é a irmã do meio ali da Jane, ela tem que casar com aquele outro cara, né, e tudo mais, porque, no fim das contas, a família da Jane não tinha muito como prover muitas riquezas como a mãe da Jane queria de fato. Mas no fim das contas acabou que a Jane virou a herdeira do trono, né? Isso é a história igual a que é a real, né? Assim, eles fizeram essa parte igual. Só que eles fizeram uma alteração muito interessante pra série, que na verdade, assim, eu não sei como que é no livro, né? Mas pra história que eu vi na série, que o Edward, na verdade, ele não morreu, né? Porque a gente tem toda essa trama ali dos Etianos, que são criaturas interessantes, né? Porque, assim, supostamente eles podem se transformar a hora que eles quiserem e tudo mais. E os Etianos, eles não querem deixar de ser Etianos. O único Etiano que quer deixar de ser Etiano é o Guildford. E a gente só descobre um pouco depois que ele é um Etiano, né? Porque ele é um cara meio misterioso, ele tá sempre na night, ele some o dia inteiro, então acham que ele dorme o dia inteiro. Mas a real é que eles se transformam num cavalo, coitado. Então, tipo, vai fazer o quê? Né, o cara tá sendo um cavalo, e aí eles têm que esconder isso e tudo mais, e ele não consegue controlar, né, essa transformação dele. Então isso é uma questão ao longo da história, e ele quer se curar, porque a associação que ele tem a ele ser um Etiano é um momento muito traumático, que foi o momento da morte da mãe dele, né? E mais pra frente explica na série que ele acidentalmente ocasionou a morte da mãe dele, e ele sempre tinha isso na cabeça, né? Que ele não sabia, porque o pai dele nunca confirmava ou desconfirmava, então ele não sabia se ele tinha matado propositalmente ou não, como é que tinha sido. Ele tinha um branco ali na cabeça dele com relação a esse momento. Então, só ali no último episódio que o pai dele conta pra ele que sim, ele matou a mãe dele de uma forma acidental. Ele falou que cavalos são animais desajeitados e tudo mais. E é engraçado porque eu acho que cavalo faz ali o perfil, né, do Guildford e tudo mais. Então, é engraçado porque a gente vê esse amor sendo construído aos poucos, né? A Jane, ela conhece primeiro o Stan, né, que é o irmão do Guildford, e ela acha que ele é o Dudley que ela vai casar. Essa cara foi muito engraçado, porque, tipo, eles falaram, não, esse aí é o Dudley. E ela, puta
puta merda, eu vou casar com esse cara, não quero casar com esse cara. Quando ela entrou naquele bar à noite e aquele boy subiu na mesa e falou, eu virei pra Gabi, né, que é minha amiga que tava assistindo comigo, e falei, amiga, esse boy aí. Tipo, gente, eu não tinha visto o pôster da série, tá? Eu não sabia que era ele, que era o Guildford, né? Tipo, quando eu fui clicar lá, o pôster que apareceu pra mim no Prime, era só ela, né? Então, eu não sabia ali, tipo, do casting, como que era. Eu realmente fui sem saber nada. Quando ele apareceu na mesa, eu falei, amiga, esse cara aí vai ser o boy que ela vai casar. E aquele que ela conheceu é o irmão mais velho, porque o pai já tinha, nessa altura do campeonato, o pai do Guildford já tinha mencionado que tinha um irmão mais velho que era noivo, não sei mais o quê. E eu falei, amiga, aquele cara que ela achou insuportável vai ser o cunhado dela, o boy dela vai ser esse cara aí, você vai ver. E não deu outra, velho. Gente, eu sou fanfiqueira, né, cara? Então, tipo, eu já penso com essa cabeça da fanfiqueira. E aí, acaba que os dois, eles têm muita coisa em comum, né? Porque os dois são muito... eles gostam muito de ler, os dois são inteligentes, eles têm sacadas espertas pras coisas. Então eles se dão muito bem de cara e eles têm uma química muito intensa. E, cara, a gente espera vários episódios pra eles darem um beijo na boca. A gente tava vendo aquela porra, eu tava, meu Deus do céu. Eu tô vendo um dorama, porque não acontece nunca esses dois aí. Isso aqui tava naquele clima desde a primeira vez que eles se viram, entendeu? Então eles ficam ali cozinhando esse casal e a gente fica muito ansioso pra ver. E o momento do primeiro beijo deles ser depois daquela luta, gente, foi incrível. Inclusive, aquela luta foi bem coreografada. Tem ali mais pro final umas lutas que estão meio X, assim. Tem uma que o Guildford, ele dá uns mortais pra trás, assim, pra pegar a espada. Eu achei meio assim, mas tudo bem, entendeu? Eu tava completamente dentro da história, então nem me importei mais. Mas aí, ao longo da história, a Jane, ela se deparou com muitas questões, né? E eles fazem essa questão ali dos etianos. Claro que é uma alusão a coisas da vida real, né? Tipo, de repente há um povo mais pobre, de repente as questões das reformas que a própria Lady Jane teve que trabalhar com relação a isso, né, no brevíssimo governo que ela teve. Só que também a gente tem ali a questão interna dessa crise familiar ali que o reino tava vivendo, que a Mary tava atormentando ali a vida da Jane, né, até porque a Mary que tava tentando envenenar o Edward e tal, e a Mary tá sempre ali, né, confabulando pra como que ela ia derrubar a Jane, o que ela ia arrumar dentro ali dessa história pra derrubar a Jane. E aí, a gente tá o tempo todo ali vendo, né, as tramóias da Mary. Mary realmente bem doida, ela é uma personagem super caricata dentro da série, mas pelo que a gente tem relatos da vida real da Rainha Mary, né, da nossa Bloody Mary, ela era assim mesmo, né, na vida real, ela era doida. Então, eu acredito que possa ser até próximo, assim, do que ela realmente era. E a série tem várias questões, assim, de crítica social mesmo, assim, por exemplo, tem um momento que o povo tá pedindo pra libertarem a Lady Jane, e aí tem uma imagem de cima, assim, né, um plano zenital bem 90 graus, assim, avança do muro pra dentro dos portões ali do castelo, né, do palácio, enfim. E aí eles estão ali, tipo, tomando um chá, e a maluca da Mary fazendo as brincadeiras ali de jogar uma besta, né? Besta que é aquela arma que é tipo como se fosse uma lança de arco e flecha, assim, né? Que a flecha sai assim por cima, acertando nas pessoas, matando elas. Tipo, gente, completamente doida e sádica, né? E aí, tipo, ela mandou a própria irmã dela correr lá no negócio. Então, assim, ela só pensava nela. Inclusive, ela até foi casada com um dos reis da Espanha. Que naquela época, no caso, a Espanha era um grandíssimo império ali, com um grande poder de influência mundial. E até isso mostra, né? No final ali da primeira temporada, a Mary, ela recebe um braço um braço de um etiano do Felipe da Espanha, e ela fica assim, tô apaixonada, vou casar, não sei o quê. E aí, né, os planos do Seymour de casar com ela estão indo por água abaixo. E ainda no final nós tivemos ali um final super heróico, né, onde os etianos ajudaram a Lady Jane a se soltar, né, e tal, e aí ela se soltou, e aí ela foi lá atrás do Guildford, aí soltou ele, aí ele virou um cavalo, e ele conseguiu controlar o momento onde ele se transformava, porque era de noite, né, e ele conseguiu se transformar no cavalo. Inclusive, muito poético ali o final, porque o final ele já tá de dia, né, já tá nascendo o dia, ele ainda é humano, então a série deixa a entender que ele aprendeu a controlar ali essa coisa dentro dele, né, de ser um etiano, dos momentos que ele tivesse que se transformar. Só que a série deixou muitas coisas no ar, né, justamente pra uma segunda temporada. Então, assim, a gente tem um desfecho do casal feliz, pra justamente se a série não fosse renovada, a gente, né, não ficar dúvidas de que eles ficam juntos e felizes e que eles vão estar sempre um com o outro. Mas tem muitas questões em aberto, né, o Edward não recuperou o trono dele,
dele, ele quer se juntar ali com outros exércitos e outras forças pra conseguir tirar a Mary do poder, e daí a gente vai começar a ter uma grande divergência na história, obviamente, né, porque historicamente falando, o Edward realmente morreu, então não tem essa coisa do Edward recuperar o trono, mas dentro da série ali, ele ia lutar por essa recuperação do trono, ele quer se juntar com o exército da França também e tal, o que também é interessante porque a gente tem o rei que tem uma trajetória só dele também, né, claro que o foco é o nosso casal ali protagonista, mas o Edward também tem uma trajetória de descobrimento e tal, inclusive o boy do rei é mais bonito do que o nosso boy protagonista, mas nosso boy protagonista, gente, ele tem um charme, ele tem um molho ali, entendeu? Ele tem um negócio, ele tem um borogodó nele. E eles fazem um casal muito lindo, né? O nosso casal protagonista, mas o nosso casal ali também, que é formado pelo rei Edward e o Fitz, também é um casal muito lindo. Só que aí a gente tem essa questão, né, do Edward querer recuperar o trono dele e tal, a gente tem a questão de que nós vemos no finalzinho que a Bess, ou Elizabeth I, ela também se transforma em um animal, ela se transforma numa raposa. Ela também é uma Etiana, até porque o Edward também é. A gente ainda tem ali a questão que a Catherine casou, só que não temos muito detalhes disso. A Catherine é a irmã mais nova, né, da nossa protagonista Jane. Os Etianos, eles não têm ali direitos garantidos ainda e tal, até porque quem é a rainha é a Mary e ela é uma doida. E assim, então a série, ela providenciou o principal, que foi o nosso casal protagonista ficar junto, pra não restar dúvidas, mas deixou várias coisas em aberto pra uma segunda temporada, então eu espero muito que renovem. Eu fiquei muito, muito, muito obcecada com o nosso casal protagonista. Eles são maravilhosos, eles têm muita química, eles ficam lindos juntos. Eu gosto de como a história foi criada, como as coisas foram evoluindo aos poucos, como eles foram valorizando a presença um do outro aos poucos. Ela queria sempre o divórcio, chegou no fim das contas ela tava defendendo ele porque ela ama ele, e eles conseguiram falar um pro outro que eles se amam. Então, gente, fofa. A história é fofa. Essa é uma série que eu com certeza vou querer rever em algum momento, assim, porque que graça, achei um amor, adorei My Lady Jane, tô torcendo muito pela renovação. Eu quero saber o que vocês acharam de My Lady Jane, porque é uma série que ela também traz muitos pormenores, né? Como eu falei, a gente, além de ter a história dos nossos protagonistas, tem ali toda a questão do rei, daí tem a avó do rei, que ela quer acabar com os verdádicos, e enfim, tem vários pontos ali que a gente tem que levar em consideração da série. Tem todo o arco da mãe, né, da Jane, que ela tem as questões dela e tudo, que é uma personagem mais complexa, assim, eu diria que é uma das mais complexas ali ao longo da história. Mas eu amei My Lady Jane, amei mesmo. Fazia tempo que eu não ficava tão empolgada com uma série que nem eu fiquei com essa. Amei muito e eu quero saber o que vocês acharam, porque eu achei divertidíssima, gente. Tipo, eu assisti pra me divertir, tá? Eu não assisti pra ser, né, nossa, precisão histórica e todos os detalhes iguais à vida real, até porque, gente, é uma série de fantasia que as pessoas viram um bicho, né? Então, pelo amor de Deus. Mas eu me diverti muito assistindo, eu quero saber o que vocês acharam. Um beijo pra vocês e até a próxima.